A Páscoa, na verdade, ela nasceu cerca de 1445 a.C., que é quando o povo de Israel sai do Egito, no Êxodo. Quando eles saem do Egito, que foi justamente no dia 14 para 15 do mês de Nissan, ou Abib, o primeiro mês do ano, Deus falou com Moisés, vocês vão celebrar agora todos os anos essa libertação. É como o Brasil tem o 7 de setembro de 1822, os Estados Unidos tem o 4 de julho de 1776. A libertação dos escravos do Egito, é isso? Dos escravos hebreus. A independência, né? A independência. É o 7 de setembro do Brasil, o 4 de julho dos Estados Unidos. A data que... Eles saíram. Exatamente, que é o 14 de Nissan. E quando eles saem... Nissan é o primeiro mês do calendário judaico. Nissan ou Abib, é o mesmo mês, tá bom? Quando eles saíram do Egito, Deus falou com eles uma coisa. Olha, vocês vão ter que renunciar ao Egito para eu libertar vocês do Egito. E os egípcios tinham um costume de colocar no umbral das casas várias inscrições de pedido de socorro para os deuses, para que os deuses protegessem quem estava em casa. Era um seguro de vida quase. Os hebreus, séculos morando lá, devem ter pegado essa cultura. É igual o japonês que nasceu no Brasil e põe o filho de José Carlos Hashimoto. Zé Carlos, né? Mas é Hashimoto, mas é Zé Carlos. Então eles pegaram muito dessa cultura também. E Deus falou o seguinte, vocês vão matar um cordeiro, vão pegar o sangue do cordeiro e vão passar no umbral das portas de vocês. Ou seja, provavelmente era para cobrir aquilo que dava proteção para eles. Mas isso acontecia antes do momento onde Moisés estava libertando eles? No momento, Moisés falou o seguinte... Foi ali, né? Foi ali. Vocês vão preparar que essa noite vocês vão largar o Egito. Então, matem um cordeiro, passem o sangue na porta, porque o anjo da morte vai passar. É meio que para o sangue era para esconder aquelas escritas. Exatamente. Isso, a Bíblia não fala qual motivo. Eu que estou deduzindo pela arqueologia. A Bíblia fala que só mandou passar. Mas por que passar? Provavelmente para esconder isso aí e negar qualquer influência egípcia. E o anjo da morte vai passar hoje. As casas que tiverem sangue, ele vai poupar. Cara, aliás, depois a gente precisa falar sobre isso algum dia, porque é muito assustador quando a gente olha para a diferença de como Deus age no Antigo Testamento para o Novo. Esse é um tema legal, cara, sim. Você bota na porta. Se você não botar na porta, já era. Já era. Morreu. Caraca, cara. Isso aí tem naquele Deus desenho abre um buraco e cai todo mundo. Príncipe do Egito. E aí, como o anjo pulava, o anjo da morte, pulava as casas que tinham o sangue na porta, a palavra pular em hebraico é pesar, passar por cima. Então, olha, aqui estão as casas, tá certo? Aqui está o sangue, aqui não está, então eu pulo daqui para cá. Mato esse, poupo esse. Pesar, passar sobre, pular. E a partir dali, todos os anos eles deveriam celebrar a Páscoa no dia 14 para 15 de Nissan. Como a gente faz hoje, a independência americana, 4 de julho, 1776, 22 de outubro, 7 de setembro de 1822. Pronto, simples assim. Com o passar do tempo, Jerusalém construiu o primeiro templo de Salomão. Aí tomaram uma nota. A Páscoa só pode ser comida em Jerusalém no templo. O cordeiro só pode ser sacrificado lá. Tinha uma coisa muito importante que eu esqueci. Quando eles saíram do Egito, não foi só para matar o cordeiro. Deus falou o seguinte, vocês vão comer pão sem fermento, porque tem que comer com pressa, e todos os anos vocês vão comer ervas amargas na Páscoa para lembrar de onde vocês saíram. Sim, verdade. E os pais vão sentar com o filho na mesa, o judeu faz isso até hoje. Vai comer o pão sem fermento, vai comer a carne do cordeiro e vai contar para eles que nós somos escravos no Egito. Que é uma experiência de vida muito interessante. Por mais que você se torne, sei lá, o dono da maior empresa, é interessante você mostrar para os filhos as origens. Mesmo que você já tenha nascido numa situação financeira melhor do seu avô, falar assim, olha, o nosso bisavô começou tudo isso vendendo doce e nós honramos esse bisavô, porque nós temos o que temos porque ele começou a ter uma ideia lá atrás. Então o judeu fazia isso. Nós somos um povo livre hoje, mas nossos ancestrais foram escravos. E não desistiram de viver, porque se eles desistissem de viver, eles não tinham nos gerado. Isso é legal. Aí, todo ano, então, as famílias vinham para Jerusalém para celebrar as festas religiosas. Como o católico, que vai em romaria para Aparecida do Norte, o muçulmano, que faz peregrinação para Meca. Então, o judeu também ia para Jerusalém. 3 festas principais eles iam. A festa da Páscoa, a festa do Sukkot
que é a festa dos tabernáculos e a festa das semanas, tá bom? Numa dessas festas, veio a família de Jesus de Nazaré para Jerusalém, porque depois dessa situação toda, é bom colocar esse cronograma, Maria recebeu o anjo em Nazaré, José desce com ela para Belém por causa do censo, Jesus nasce em Belém, fica mais ou menos 2 anos em Belém, José foge de Belém e vai para o Egito, passa aproximadamente 1 ano no Egito, quando ele sabe que Herodes morreu, ele volta do Egito para Belém, só que com medo de Arquelau, filho de Herodes, ele não fica mais em Belém, é melhor enfrentar a fofoca e a desconfiança de Nazaré a ficar em Belém perto de Jerusalém. Ficou claro isso aí, né? E Jesus, então, é criado em Nazaré. A viagem de Nazaré para Belém dava aproximadamente 3 dias. Então, nessa situação que Jesus se perdeu, eles já estavam quase chegando lá de novo sem ter percebido que o menino ficou para trás. Porque eles demoraram 3 dias procurando. Por que Jesus se perdeu? Vocês se lembram lá no museu do UNASP? A gente tem na entrada ali, não sei se o Thiago vai lembrar, um piso no museu. Sim. Aquele piso foi o seguinte, eu participei de uma escavação arqueológica lá em Jerusalém, o Sifim Project, onde a gente faz o peneiramento de entulhos do templo. E nesse peneiramento a gente encontra muito pedaço de mármore de pórfiro, de calcário cortado em forma de quadrado. E o pessoal da Universidade de Barilã tiveram a ideia de juntar esses cacos e ter uma ideia como era o piso do templo de Jerusalém. Então, aquele primeiro piso bonito que está na entrada do museu ali é exatamente como era o piso do templo de Herodes. Então, era normal uma criança se distrair ali. Só estava acostumada com uma casa de chão batido. Mas não era só uma criança se distraindo. Ele era o Filho de Deus conversando com os doutores da lei. Aí, depois da morte de Jesus, essa celebração da Páscoa, que era eminentemente judaica, para comemorar a saída do Egito, torna-se para os cristãos uma memória da morte dele na cruz do Calvário por nós. Até muita gente fala que a Páscoa comemora a ressurreição de Jesus. Biblicamente, isso não é muito correto. A Páscoa é para lembrar a morte de Jesus, não a ressurreição dele. Porque a Páscoa celebra o cordeiro que foi morto. Tanto é que a gente ia celebrar a nova Páscoa com a Santa Ceia. Então, peraí. Então é porque assim, antes... Muita gente fala assim, a Páscoa... né? Então assim, o Pessa, que é, aliás, uma das comemorações mais importantes para um judeu. Pessa é Páscoa, só a pessoa saber. Então, Pessa comemorava ali o dia onde Moisés libertou os escravos, né? Assim, os escravos não, os hebreus que estavam escravizados ali no Egito. E aí teve aquele momento onde foi instruído que eles pegassem o sangue de um cordeiro e pintasse ali a porta. E aí, quando você fala que, na verdade, a comemoração da Páscoa hoje é a morte de Jesus, na verdade, é a associação entre a morte de Jesus e a morte do cordeiro. Bingo. Que é a mesma coisa. Entendi. Entendi. Por isso que João Batista... Eu vou só adiantar isso aqui, só para ilustração, mas a gente volta na cronologia. Quando Jesus for batizado, só esse detalhe que eu peço licença para adiantar, João Batista, quando vê Jesus passando, ele fala o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele chamou Jesus de Cordeiro. Você vê só um pequeno parênteses, né? Moisés é lá no Antigo Testamento. Está falando do Cordeiro que aparece lá na frente. Então é mais uma das evidências que estão apontando para esse lugar. Exatamente. Né? Então tudo o que aconteceu no passado acabava sendo uma grande profecia para Jesus que havia de vir. Agora, quando é que ele tomou a consciência que ele era Deus? Nós não temos um versículo da Bíblia que diga claramente, foi a partir daqui. Mas eu posso ter algumas inferências das passagens bíblicas. Em primeiro lugar, Jesus já sabia que ele era divino pela maneira como ele age no templo. Olha como é que ele vira para Maria e José assim: por que vocês estão assustados? Não convinha que eu estivesse aqui discutindo, cuidando dos negócios na casa do meu pai. Então ele já sabia da filiação divina dele com 12 anos. Pô, será que em algum momento ele não sabia? Acho que essa é uma pergunta, né? Com certeza não. Por quê? Ele é Deus. Ele é Deus, mas aqui que é o mistério da encarnação. Quando Cristo se tornou homem, ser humano, ele não poderia tornar mais ou menos ser humano. Ele tinha que se tornar completamente ser humano. Jesus, diz a Bíblia, o apóstolo Paulo fala isso, ele é semelhante a nós em tudo, exceto pecado. Ele não cometeu pecado.
Mas a Bíblia, ela diz que Jesus, né, ele é 100% homem, mas 100% Deus também. 100% Deus. E aí, meu amigo, um dia para explicar isso daqui foi muito difícil. Aí me usaram várias analogias, o ovo, não sei o que lá e tal. Como que eu explico, então, que ele é 100% homem, e que ele 100% sente Deus? tudo que a gente sente, mas ao mesmo tempo também é 100% Deus? Vou te falar como. Vamos supor que eu tenho agora o último modelo do Porsche. O mais caro. Aquele feito sob encomenda, que no mundo só tem 2 exemplares. E eu tenho um deles. Aí, um belo dia, você vai lá no NASP, onde vocês estiveram lá, e me vê subindo a Alameda, num sol quente. Essa época está muito calor aqui, né? Quase 40 graus na cabeça. E eu estou subindo a pé ali, andando a pé. E você fala, Rodrigo, por que você está subindo a pé aqui, rapaz? É porque esse menino aqui que eu trago para o NASP, ele tem fobia de carro. Ele não pode entrar no carro. Se ele entrar no carro, ele começa a passar mal, ele tem alergia ao banco e tudo mais. E eu preciso trazê-lo. O único jeito que eu tenho de andar com ele até a sala de aula é vindo a pé e deixando o meu carro em casa. Aí vocês ficam injuriados. Não, mas não faz sentido. Cara, você tem o Porsche mais caro do mundo. Você tem que andar de Porsche, ainda mais num sol quente desse. Eu responderia alto lá. Se eu sou dono do Porsche, sou dono bastante para usá-lo ou deixá-lo na garagem. Porque se eu sou obrigado a dirigir o Porsche porque eu tenho o Porsche, o carro é que é meu dono e não o contrário. Continua minha analogia. Quando eu estou andando a pé com o menino, eu estou fingindo que estou andando a pé ou estou literalmente andando a pé com ele? Estou andando a pé. Estou andando a pé com ele. Mas eu perdi o meu carro? Não. Eu continuo sendo dono de um Porsche? Só que eu não estou usando. Ele está na garagem. Cristo é 100% Deus. Ele não perdeu nenhum atributo divino que ele tem. Mas para andar a pé conosco nesse mundo, ele não usa nenhum. Ele deixou o Porsche na garagem e literalmente caminhou no meio de nós. Ele não fingiu que estava subindo a Alameda do NASP no sol quente. Ele estava mesmo subindo a Alameda do NASP. E o que eu faço com o Porsche? Está na garagem lá, bonitinho. Se você for lá, vai ver o Porsche bonitinho lá. O apóstolo Paulo fala aqui, ele responde isso usando uma outra analogia que eu vou pedir licença para ler para vocês, que está aqui no livro de Filipenses. Filipenses capítulo... Filipenses capítulo 1, versículo... Filipenses 2, versículo 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Ele se esvaziou. Ele não perdeu o 100% Deus que ele é, mas ele adquiriu a natureza humana. Agora, para adquirir a natureza humana, ele teve que pagar um preço. Qual o preço? Quando ele nasceu, Jesus fez cocô, parecendo com um abacate, como qualquer recém-nascido. O nascimento de Maria não foi um negócio assim especial no sentido de como é o filho de Deus, sai uma luz. Não, ele nasceu, sangrou, doeu. Ele deve ter se machucado. Quando o dentinho de Jesus estava nascendo, ele deve ter tido febre, ele coçava, ele chorava. Se Jesus estivesse aqui hoje, considerando, né, a situação humana dele, ele poderia ser acometido de um vírus, de uma bactéria. Ele teve medo, ele teve fome, ele teve sede. Não é mais ou menos isso? Por exemplo, ele poderia ter tido uma doença e morrido. Mas se ele ficasse doente, Deus ia falar, não, isso aqui não vai cumprir o propósito, então ele não vai pegar a doença. Assim. Será que não tá? Era meio que tipo, você é humano enquanto não tiver algo que possa te afrontar a vida. Porque no momento que isso for acontecer, não, peraí, eu preciso te proteger, isso não pode acontecer. Mas isso é com cada um de nós. Diz que não cai uma folha do céu sem que Deus permita. Sim. Então isso não é nenhum privilégio de Jesus. Eu estou vivo até hoje, eu podia ter morrido ontem. Sim. Mas Deus não. Eu quero que ele continue vivo. Então, e pelo contrário, isso que você está falando mostra ainda mais a entrega dele à vontade do Pai. A entrega dele à vontade do Pai. Tanto é que, quando ele vai ser crucificado,
ele demonstra que aquela não era bem a vontade dele. Ele fala, né? Pela sua vontade. Ele fala, pai, então, esse é o único se possível, momento... afasta de mim esse cálice. Isso. Mas se não for possível, faça-se a tua vontade e não a minha. Quer dizer que a dele não era aquela.